aonde manda o coração. O céu ilumina o caminho, as estrelas não me deixam sozinho. Eu vou aonde manda o coração. Boa noite, Thiago Silveira. Boa noite. Opa, hoje sim temos mais uma live especial. Aí. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão dos gramados de Minas Gerais. Temos página. Ô, Bárbara, boa noite, Bárbara. Oi, querido, boa noite. Boa noite, pessoal. Queria saber se meu áudio está chegando bem aí. Tá, tô ouvindo bem. O pessoal aí que tá com a gente aí, se puder, por favor, também conferir aí. Só fazer uma mudança aqui, Bárbara. Agora sim, ó. Prontinho, desse jeito, ó. Ficou melhor. Pessoal, seja bem-vindo, boa noite, né? A mais uma live especial hoje com a participação dela, Bárbara Fonseca, né? Que honra o nosso manto azul. Né, Bárbara? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua história e sobre a história do futebol feminino do Cruzeiro. Eu quero te agradecer, tá? De coração, te agradecer. Eu quero agradecer duas pessoas que me passaram o seu nome. O primeiro foi o Regis Janucci, do Comando Metal, da Rádio Cruzeiro, e a nossa querida amiga Heloísa, né? A Heloísa que contou a história dela aqui também, foi uma história linda, né? Uma profissional fora de série que, infelizmente, não está mais no Cruzeiro, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Com certeza ela vai arrumar outros caminhos. A gente vai ficar aqui torcendo para que ela encontre aí um espaço bom para ela continue desempenhando as atividades com muito primor, né? Ela é uma excelente profissional e certamente vai dar tudo certo para ela nesse momento. Com certeza, com certeza. Bom, ô Bárbara, você está agora, tá? Nós vamos entrar no trem azul, tá? No vagão do Hexa, tá? E você vai estar na poltrona 61, tá? E nós vamos agora partir. Queria agradecer pela oportunidade desse espaço, para a gente contar um pouco a nossa história aí, nossa história do futebol feminino, do departamento de futebol feminino do Cruzeiro, e um pouco da minha história também. Estou à disposição de todos aí. Respondo quase todas as perguntas, tá certo? Ó, bacana demais, tá? Eu que agradeço, nós do IST 1921 que agradecemos a sua participação, o seu sim, tá? Para nós vai ser um prazer, e há muito tempo que eu tô querendo fazer uma live com o pessoal do futebol feminino. E a gente não estava tendo oportunidade, né? Hoje, graças a Deus, as coisas caminhou para que fosse hoje também, que é um dia muito especial, o Dia Internacional das Mulheres. Desde já eu mando, né, um abraço, um beijão para todas as mulheres desse mundo, tá? Para que todas sejam respeitadas, para que todas tenham muito carinho, muito amor, muita prosperidade e muita saúde. Porque é o que eu falei hoje com meus alunos na escola. Sem vocês, nós não iríamos existir nunca. Então, né, parabéns por esse dia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns, né, pelo ser humano que você é, Bárbara, e que conduz aí, né, o futebol feminino do Cruzeiro com maestria, tá? Então, para todas as mulheres que estão aqui, um beijão no coração, parabéns e obrigado por vocês existirem, tá? E o pessoal aí vai mandando cafezinho, manda cafezinho para nossa convidada, porque ela merece, viu? Ela é top de linha. Aí, ó, o Igor Teodoro aqui de Bom Despacho. Feliz Dia da Mulher para você. A Cecília mandou aí, a Cecília enviou um amo, sou, amei. Então, olha só que legal. Lu Duarte também tá aí. Sara Gomes, a Cleidinha Atanásio. Opa, Manuel Oliveira, Fitinha. O pessoal tá chegando, viu, Bárbara? Junta todo mundo aí, vamos bater esse papo. Já ouviu um negócio ali, ela ganha bem. Caramba, Deus abençoe. Amém, né? Amém. Para todas as mulheres aí, meu especial abraço, que nós continuemos nessa luta constante. A gente vive num país ainda com um preconceito de gênero tão enraizado. Desejo sempre muita força e muita resiliência a todas as mulheres e aos garotos e homens que estão aí. Abracem suas mães, suas esposas, filhas, e vamos juntos nessa corrente aí sempre em prol da valorização do gênero, né? Ainda somos uma minoria, enfrentamos tantas dificuldades, então é importante que a gente abrace essa luta e que caminhemos. Com certeza.
Com certeza, falou tudo, parabéns e tamo junto, tá? E desde já o nosso canal Wish 1921 está à disposição de você, do futebol feminino. A gente quer apresentar as atletas de vocês aí para a torcida do Cruzeiro, porque eu acho que já passou da hora de valorizar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui durante o nosso trem azul, tá? Mas precisa ser muito mais valorizado ainda, né? Então nós vamos conversar bastante sobre isso. Bom, então vamos seguindo. Então pega o seu cinto de segurança, coloca aí que nós vamos partir. Nós vamos partir para o seu passado, quando você era criança, onde você nasceu, como que era a sua infância, escola, como que o futebol apareceu para você. Conta para nós, por favor. Olha, minha história, ela é riquíssima. Ô, Bárbara, acho que está um pouquinho baixo o seu áudio agora. Tem como aumentar? Tem, eu tô até pensando em trocar aqui, colocar um headset, que eu acho que melhora. Vou pedir um minutinho. Tá tranquilo. Só para organizar aqui, esse fone de Bluetooth, ele pega o áudio do celular, aí dependendo fica baixo mesmo. Só um minutinho, tá? Tá. E aí, pessoal, vai convidando aí o pessoal para chegar, o pessoal vai chegando aos poucos aí para conhecer essa história maravilhosa, né? Dessa guerreira aí que honra o nosso Manta Azul. E estamos aí sempre fazendo as lives com torcedores, tá? Com ídolos que honraram e também todos os demais funcionários que trabalham no Cruzeiro, tá? Eu tive a oportunidade, Bárbara, enquanto você vai organizando aí, de fazer com o Edu Ester também, né? Com a Rita de Cássia, que trabalhou muito tempo no Cruzeiro com relações públicas. Com o Geraldinho, que trabalhou lá também. E tem mais gente. E a gente quer valorizar, viu? Opa, agora sim. Ó. Olha, vê se melhorou aí, tá chegando melhor. 100%, viu? Show de bola. Nossa, bacana. Então se melhorou para todo mundo aí. Vamos contar a história. Bom, eu falo sempre que eu vivo futebol desde que eu tô na barriga da minha mãe, né? Eu sou aqui do bairro Concórdia, regional nordeste de Belo Horizonte. E por ser um bairro muito periférico e carente, as famílias sempre buscaram aí no futebol amador uma forma de lazer. E não foi diferente com minha mãe. A minha família, inclusive, tinha uma equipe amadora que sempre reunia aos finais de semana para jogar pelos campos de terrões aí, Grande Belo Horizonte, e eu cresci nesse contexto, né, de arquibancada, de primos, tios, sempre jogando futebol, e nunca foi tabu dentro da minha família as mulheres gostarem, consumir o produto futebol, e também não foi diferente para jogar. Então eu tinha ali primas pareando idade, a gente sempre brincava, coisas de rua, até que eu tive a oportunidade aos 12 anos de compor uma equipe amadora do Tupinambás. E fiquei lá por um tempo, circulei por quase todas as equipes amadoras de Belo Horizonte e fui até os 28 anos. A minha mãe, em que pese sempre me ajudar muito a jogar futebol, ela sempre encarou aquilo como lazer. Ela sempre dificultou que eu desse um passo a mais, e até entendo ela hoje, porque o contexto mesmo de futebol profissional naquela época, na década de 90, era coisa impossível de se pensar no universo feminino. Então ela sempre me obrigou muito a estudar. Ela permitia que eu jogasse a minha bolinha no final de semana, disputasse ali Copa Centenário, Copa BH, Campeonato Mineiro, que eram as competições que a gente tinha na oportunidade, mas ela nunca deixou que eu evoluísse, talvez para fazer alguns testes no estado de São Paulo, que é onde o futebol feminino naquela época já tinha um certo desenvolvimento. Então eu fui para esse lado de jogar de maneira lúdica aos finais de semana e ter uma carga de estudo durante a semana muito grande, né? Então, eu segui nisso até os 28 anos, e aos 28 anos deu um estalo. Olha, eu acho que a forma que você se preparou enquanto ser humano, né? Eu dizendo para mim mesmo, a forma como você se preparou, esse olhar atento para a questão social, para essa questão de gênero, e toda ali a minha formação acadêmica me permitiu pensar que eu poderia montar um projeto de futebol feminino. Foi quando eu comecei na equipe do Santa Cruz, foi meu primeiro momento em 2014 enquanto coordenadora de um projeto. É claro que tinha um apelo muito social, eu recorria muito à questão de projetos sociais, me aproximei da prefeitura, Secretaria de Esporte e Lazer, tentando buscar ali, capitalizar algum valor que pudesse me ajudar naquele projeto que eu estava ali, iniciando no Santa Cruz, com uma visão mais profissional. Eu precisava desse apoio social, mas eu queria desenvolver já algo profissional dentro dessa estrutura que ainda era amadora.
teve muitas complexidades, né, alguns choques. Olha, eu tenho uma estrutura madura e quero desenvolver de maneira mais profissional o futebol feminino, num cenário que ainda nos trazia muita dificuldade, mas eu fiz assim. E aí o meu projeto chegou até a mão do Alencar, que na época era presidente do América, e eu fiquei lá durante 4 anos fazendo a gestão do departamento, quando em 2019 eu recebi o grato convite do Cruzeiro, o que me tocou muito, porque além de estar olhando por uma grande estrutura, eu sempre fui cruzeirense, minha família sempre cruzeirense, então eu estava ali realizando 2 sonhos, né? Poder vestir essa grande camisa, essa camisa que é muito pesada e traz muito sucesso, muita honra, muita glória, é gigante, grande demais, e também estava realizando o que eu idealizei lá nos Campos de Terra. Eu posso entregar uma estrutura mais profissional, e nesse momento, com a ajuda do Cruzeiro, foi possível iniciar essa trajetória em 2019. Foi um ano de muito sucesso. Depois, né, obviamente, enfrentamos dificuldades, que não foi só do futebol feminino, o Cruzeiro como um todo, né, com a queda para a segunda divisão, com aquele problema, né, uma crise ideológica, financeira, administrativa. Então a gente vem aí, vou inteirar minha 4ª temporada, lutando muito para que a gente consiga entregar resultados melhores e jogos melhores para a nossa torcida, mas seguimos nessa luta. Mas basicamente foi isso, assim, olha, eu comecei de criança na barriga da minha mãe até o presente momento, como que, de maneira muito resumida, né, como que foi minha trajetória. Nossa, que coisa mais linda, parabéns, parabéns. A Beatriz Puccini também chegou aí, a Sheila também chegou aí, inclusive a Beatriz até pediu para poder entrar de penetra. Beatriz, daqui a um pouco eu vou liberar para você entrar também, tá? Bárbara, eu fiquei aqui imaginando, eu tô com 53 anos. Quando eu nunca fui bom de bola, não. Sempre fui perna de pau. É tanto que eu fui em todas as posições, fui parar de gandula, de massagista, de auxiliar técnico, entendeu? Tem seu valor, tem seu valor. Eu só fiz um gol na minha vida e é o seguinte, bateram um escanteio, eu fui chutar, errei, bateu no meu joelho e entrou. Você ter ideia da arte aqui. Mas aí eu tava lembrando aqui que deixa eu ver, eu tô com 53, deve ser uns 35 anos atrás, aqui em Bom Despacho, o Gilberto Tonhão, que era o nosso, que criou o Palmeirinho, inclusive a história do Palmeirinho é muito legal. A turma aqui é Cruzeiro e Atlético, né? Aí eles não queriam envolver nenhuma das cores desses 2 times, nem do América. Aí eles tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos formar um time com o nome do Palmeiras, o símbolo do São Paulo e as cores do Flamengo. Pronto, não vai teve conflito. Ninguém. Aí formou o Palmeirinhas, e a gente jogava, a gente ia pro mato, fazia o campinho lá, entendeu? O pessoal passava o trator lá, a gente à noite ia ali e consertava tudo. E nessa época começou também o Gilberto Tonhão, começou a treinar as meninas, a fazer um time de futebol. Olha para você ver. Que legal. Você falando isso aqui, na década do quê? De 70, 80? Eu imagino que seja aí 83, 84, por aí. Olha pra você Cara, ver, visionário, né? Porque nessa época, eu tava nascendo, né? Eu sou de 85 e... Cara, o cara era muito visionário, porque a gente tinha acabado de sair, né? Houve um decreto-lei aí, eu não sei se todos conhecem essa história. Esse decreto-lei, ele perdurou durante quase 4 décadas, em que proibia as mulheres praticar jogos, o que eles diziam jogos violentos, e o futebol estava dentro, né? Dessa denominação de jogos violentos. Então, na década de 80 ali, ainda permeava muito esse contexto da proibição, e entender que no interior tinha uma pessoa que falou assim, olha, vamos trabalhar o futebol feminino, é algo realmente de citar enquanto história e de agradecer a participação desse cidadão aí, certamente. E mais engraçado que hoje ele é casado com uma das meninas que foi zagueira do time. Olha só que legal. É legal demais. Legal a história, né? E assim, eu falo, a nossa live, ela não é só futebol. O Cruzeiro aqui, é lógico, é tudo para nós, mas o Cruzeiro vai muito mais além do futebol. Né? É muita coisa. Bárbara, e eu te pergunto, quando você então começou a jogar lá nos campinhos de terra, porque eu joguei também nos campinhos de terra, você tinha uma posição? Você gostava de uma posição X? Gostava. Eu era volante, eu gostava daquela posição, mas na época que eu jogava, o que a gente chama de back, cabeça de área, né? Hoje não se usa mais.
fazer volante de contenção, essas coisas, ficar gourmetizaram os nomes das posições ali. Mas eu gostava de jogar de cabeça de área. Só que, obviamente, que, como eu falei aqui, eu dividia muitas minhas atividades e não se falava de futebol profissional. Por vezes a gente reunia 2 horas antes do jogo, deslocava e fazia o jogo. Não tinha esse negócio de treinar, de se preparar, de descansar, de fazer medições, né? Hoje a gente tem aí um departamento de ciência que avalia absolutamente tudo. Tem uma máquina de termografia que mede qual músculo do seu corpo está propenso a lesão. Então, naquela época não tinha, absoluto não tinha isso. Então, eu dividia entre jogar aos finais de semana e estudar. Mas, cara, é de uma complexidade falar como que nós, nessa década de 90 ali, até nos anos 2000, como que nós, né, que gostávamos de jogar, como que a gente venceu essas barreiras. É de uma dificuldade e é tão importante e potente a gente entender a história de cada pessoa. E eu me sinto valorizada hoje no Cruzeiro, sabe? Eu gosto muito de contar um detalhe que quando me contrataram, era ainda na época do Itaíra. Eu sei que grande parte da torcida aí não o admira. Isso aqui não é, eu não estou fazendo essa análise, mas tinha profissionais, até porque eu não lidava tão diretamente com ele. Tinha profissionais ali, e o que foi tão interessante no início desse projeto é que confiaram na minha história, confiaram na minha capacidade. E eu falei assim, olha, todas as vezes que eu me esforcei, que eu fui para Campo de Terra, que eu fui assistir uma palestra, um seminário, que eu pude participar de alguma coisa, que eu busquei esse conhecimento, me trouxe essa possibilidade. E a grande questão é do reconhecimento. Hoje em dia, né, hoje em especial, no Dia da Mulher, falar disso é muito importante para mim, porque no universo tão machista, eles darem voz a uma mulher, dar autonomia, dar a liberdade para que ela iniciasse ali um departamento, para que ela colocasse todo o seu conhecimento em prática, realmente é de citar e agradecer esse momento que eu tive no Cruzeiro. E eu estou dizendo especificamente de 2019, mas obviamente que eu tenho que citar que eu tenho esse apoio até os dias de hoje. Hoje mudou-se, né? Há uma mudança ainda sendo implementada, saiu de associação, foi para a SAF, e a SAF ainda veio com potencial muito grande, porque ele vem realmente liberto desse preconceito de gênero. Não posso dizer que eu não enfrentei preconceitos dentro do Cruzeiro, enfrentei, mas vejo agora, nesse momento de SAF, esses preconceitos ficando mais distantes. Então, é importante citar todos esses momentos. Estou aqui, tá, à disposição de vocês. Até eu percebo que muitos torcedores ainda não abraçaram o futebol feminino, ainda não entendem como que foi criado, por que foi criado, qual que é o trabalho que foi desenvolvido. É um planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente tem etapas que a gente vem vencendo. Então, estou à disposição e me sinto muito grata de poder solucionar aí qualquer dúvida que venha de você ou que venha de qualquer participante. E assim, você pode puxar minha orelha, porque eu falo pra caramba, tá? Não, fica à vontade. Se deixar aqui, eu vou falando. Tranquilo. É um prazer, tá? Bacana demais. E você falando aí da questão, outra coisa, na escola, você jogava, por exemplo, handebol, você jogava futebol de salão, você chegou a matar aula de ciências e biologia, aula que eu sou professor de ciência e biologia, para ir para a quadra? Cara, você acredita que não? Mas eu tinha o meu pós-aula, que ele era assim, às vezes deixava de almoçar, deixava de vir para casa fazer as obrigações de casa para ir jogar uma bola, para brincar na quadra. Mas sim, eu fui jogadora na escola, eu estudei aqui numa escola até que tinha um trabalho, eu estudei no Estadual Central, não sei se vocês conhecem, é uma escola do governo do estado, mas que sempre possibilitou que seus alunos pudessem investir e estar ali à disposição, né, da educação física. A gente participava de torneios, organizava grandes torneios, envolvia outras escolas. Eu sempre fui muito ativa assim, sempre participei, e quando não estava participando, eu estava organizando, apitando o jogo, organizando tabela. Então, assim, desde o meu ensino médio ali, final do ensino fundamental, ensino médio, eu já tinha essa visão mais de gestão, sabe? É engraçado que só depois que eu falei, olha, eu cheguei aos 28 anos, você me perguntou, jogava de quê? Eu jogava de cabeça de área. E depois, fisicamente, eu já não aguentava. Porque não tinha aquele trabalho, né, de treino, de trabalho, de alimentação, de descanso. Então chegou um momento que os 2 joelhos já não aguentavam mais. Então eu recuei, me colocaram de zaga. Falei, não, calma aí.
você ainda representa alguma coisa, mas aqui não dá mais, você já não consegue ir e voltar, então fica na zaga, para por aqui. Então, aos 28 anos que eu falei assim, olha, eu não consigo mais nem brincar, porque realmente eu tenho problema nos 2 joelhos, enfim. E eu falei assim, olha, eu me atentei, falei, cara, eu sempre tive essa visão para gestão, por que eu não pensei isso antes, desde lá da escola? As professoras de educação física me chamavam ali com 16, 17 anos. Poxa, ajuda a gente a montar tabela. Tem handebol, tem vôlei, tem futebol. Futsal, na verdade, né? Porque a escola não tinha estrutura de campo. Futsal, nos ajude. Então eu sempre tive esse olhar para gestão. Na escola eu realmente sempre fui muito atuante na área esportiva. Nossa, bacana demais. E você que passou aí pelos bancos escolares, é uma coisa que eu vejo muito. Eu gosto mais de futebol, eu gosto de esporte, vários tipos de esporte. Nunca fui bom não, mas eu gosto, tá? E assim, eu vejo que infelizmente a escola, o sistema de ensino, o sistema de geral, não aproveita o talento dos alunos. Eu imagino que desde quando você começou a estudar até agora, quantos talentos às vezes não foram aproveitados que a escola poderia ter aproveitado? Não só no futebol, em vários aspectos. Arte, né? Tudo, dança, tudo. Então, assim, algum professor chegou por exemplo, a te apoiar, a falar, ó, Bárbara e tal, faz isso, vai é legal, que você, entendeu, tem futuro. Sim, diversos. Inclusive tentavam me mandar para São Paulo. Já chegou um ponto de uma professora chamar minha mãe na escola para falar que ia ter uma seletiva do Juventus, que até hoje existe em São Paulo, e que seria importante que eu fosse, que se fosse o caso ela ia bancar minha passagem, que ela não poderia me acompanhar, mas que ela poderia me ajudar financeiramente, né, que eu vinha de uma família muito carente, mas a minha mãe tinha muito essa convicção de que, olha, legal o esporte por lazer, mas por profissão não. E eu até hoje eu não culpo, porque a gente vinha de uma condição tão difícil financeiramente. E a minha mãe, ela era funcionária pública da Prefeitura de Belo Horizonte. Então eu sempre falo assim, gente, pobre tem uma ideia de que venceu na vida é fazer concurso público, né? Então a minha mãe batia muito nesse contexto. Não é à toa que hoje eu também sou policial civil, sabe? É um caso até engraçado que eu gosto de falar. Eu divido a minha atenção entre ser coordenadora do Departamento de Futebol Feminino do Cruzeiro e também ser policial civil. É claro que eu trabalho numa escala diferente, eu sou plantonista, eu sou escrivã de polícia, sou plantonista, mas para você ter ideia de como que isso ficou tão enraizado na minha mente ali, a minha mãe falando assim, olha, você precisa estudar, você precisa fazer concurso, que de fato eu fiz. Passei muito nova, eu passei com 18 anos no primeiro concurso, que foi exatamente aqui na Prefeitura de Belo Horizonte também. Eu quase segui os caminhos da minha mãe. E aos 21 eu fui tentando outros concursos, até concursos que tinha proventos maiores, né? A nível salarial, assim, para ver se eu conseguia melhorar e mudar a história de vida da minha família. E aí eu passei no concurso da polícia em 2007. E desde então eu sigo aí sendo policial e também trabalhando com esportes. Eu falo que eu sou completamente antagônica, né? Eu trabalho com um pior momento da sociedade, um pior momento do cidadão e também trabalho com sonhos. Então isso, se uma coisa me suga energia, a outra me preenche de energia e eu vou tocando. E se algum dia, cara, eu tiver condições de escolher, porque hoje ainda não dá para falar que a gente consegue viver do futebol feminino. Mas se algum dia falar assim, olha, a situação mudou, obviamente que meu caminho vai ser percorrer aí pelo futebol feminino e deixar de lado um pouco essa outra carreira que eu busquei somente porque eu precisava ser um pilar familiar, né? Mas meu sonho mesmo eu realizo vestindo a camisa do Cruzeiro. No top, ó, e falar nisso, José Gomes entrou aí também, Hanna Ziloto, né, Vicente Maldonado, Vicente que é lá de Montes Claros, mas mora em Belo Horizonte, teve a oportunidade de jogar no Flamengo do Zico, ele foi muito bom de bola. Isso, é craque, e olha quem chegou aí, ó, Elô, ô Heloísa, aquele abraço, a Elô, nossa amiga Elô Versosa, chegou aí, boa noite. Top demais. Boa noite, pessoal, ó, nós temos muita história aqui. O trem azul lá vai seguindo aí, o trem azul, o vagão do X e ela sentada na poltrona 61. Vamos que vamos, e o pessoal tá chegando. Ô Bárbara, que história linda, né? Igual você falou, eu tava aqui visualizando tudo isso que você estava falando. E, por exemplo, já que você falou, né, dessa paixão sua pelo Cruzeiro, como que o Cruzeiro apareceu para você na sua infância? Antes eu quero bater palmas para você,
mas principalmente para sua mãe e para seu pai. Porque se não fosse por eles, tá? Nós não estaríamos aqui agora conversando sobre o Cruzeiro, né? E como que é o nome do seu pai e de sua mãe? Poxa, então, só fazer uma observação. A minha mãe foi mãe solteira, né? Ela acabou não conseguindo evoluir para um casamento. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, mas no final das contas ela criou aí, ela foi mãe solo de 4 filhos e eu sou a caçula, tenho 3 irmãos. Você imagina como que foi difícil para mim crescer no meio de 3 irmãos mais velhos e ciumento, hein? Eu já venci essa Nossa, barreira desde cedo. Nunca foi nossa. fácil, não. Nossa, Mas então aí foi um beijão no beijão coração pra da sua mamãe. mãe. Tá? Um beijão no coração dela, depois você dá um beijo nela por esse dia especial e por essa guerreira, né? E Realmente, aí, olha só como é que o Cruzeiro surge na minha vida, desde a infância. Então, se você pensar que são 5 membros aqui em casa, meus 3 irmãos, minha mãe e eu, só tenho uma ovelha negra, cara. Só tenho um irmão que é atleticano. sofredor. Então, cara, e assim, sempre foi muito zoado, ele sempre sofreu muito em todas as reuniões de família, em todos os momentos que tinha classe, que não tinha, que o Cruzeiro tava ganhando, e busca título, e vai ali, ganha do Atlético e tudo mais. Ele sempre foi muito, muito, muito zoado. Então eu cresço nesse ambiente, a minha mãe cruzeirense, meus irmãos mais velhos também mais cruzeirense, e eu cresço, tipo assim, né, geralmente a menina idealiza muito a mãe, né? Então, eu não tive briga, tipo, um pai atleticano dentro de casa pra olhar e falar assim, não, eu vou torcer pra qual time. Eu não tive dúvida e sou Cruzeiro desde cedo. Oh, bacana demais. E quem foi e você lembra quando você ganhou a primeira camisa do Cruzeiro, o seu primeiro jogo no Mineirão, quando você entrou lá na arquibancada e viu aquele tapete lá, o que você sentiu? Você lembra disso? Então, não era muito fácil, né, ter recursos para ir, mas eu lembro que um dos primeiros jogos que eu fui, eu tenho uma lembrança, não sei te falar nome, mas eu tenho uma lembrança de 5-0, tinha vindo do ano anterior de 5-0 também, e o que me chama muita atenção é que não era torcida única, né, o Mineirão ali dividia 50-50, e que a torcida do Atlético começou a queimar bandeira, queimar camisa, e eu lembro que isso para mim, assim, foi um auge, né, primeira vez talvez que eu tivesse pisado no Mineirão, porque eu posso até ter esquecido de algum outro evento anterior a esse. Mas a que eu tenho lembrança na minha adolescência foi esse 5-0, ainda existia o tropeiro, né? Eu lembro que quando minha mãe me levou, a gente ficou ali ao redor do Mineirão, chegou mais cedo, e poxa, eu achei um espetáculo, toda aquela energia, e se fosse só isso, de ir e ver a torcida, já estava suficiente, mas eu saí de lá com 5-0. Então você imagina, Nossa, se em algum momento se em algum momento alguém tinha alguma dúvida que eu pudesse torcer para o outro time, acabou. Aquela energia com 5-0 fidelizou para sempre. nossa, E eu lembro, eu sensacional. tenho essa lembrança, assim. E de camisa, cara, eu lembro de uma camisa amarela, né? Eu não sei se que tinha até BMG, eu acho que foi uma das primeiras camisas que eu ganhei do Cruzeiro. Uma amarelinha, que eu acho que era um terceiro uniforme, se eu não estiver muito enganado. A memória não é tão 2014. boa, não. Não, então não foi não. Foi bem antes, então. Não, teve uma outra, peraí. Opa, era uma amarela que tinha umas listrinhas. Isso, tinha umas listrinhas azul. Porque se foi 2014 é muito recente. Então eu tô esquecendo 2014, qualquer não, uma 2014, outra que eu tive antes. Foi antes então, foi antes, essa 2014 foi depois dessa aí que você tá falando. Eu lembro dessa camisa. Pô, era um xodó essa camisa pra mim. Eu tenho ela guardada até hoje. Não serve mais. Não serve, mas eu tenho ela. Não, bacana demais, que história linda, né? E assim, é muito bom quando a gente vai a primeira vez, a gente chega, a gente vê a euforia da torcida. E outra coisa, Bárbara, na época era meio a meio, nada melhor do que a sua torcida aqui vibrando e a turma de lá quietinho, sentadinho, sem movimentar nada. Nada, queimando bandeira. Então, assim, para mim, bandeirão, entendeu? Bandeirão desceu, é muito top, né? Continuando então, né, com essa história linda da nossa guerreira aqui, Bárbara Fonseca, cruzeirense de coração. Ô, Bárbara, ídolo no Cruzeiro, qual foi seu primeiro ídolo? Olha, um aspecto técnico me faz olhar muito carinhosamente, mas é um ídolo muito recente. Eu não sei, assim, acabou que... Deixa eu pensar aqui se eu cito ele. Porque ele saiu, né, do Cruzeiro, foi pro Flamengo numa condição... Fica à vontade.
Fica à vontade, numa não, condição, aqui é tranquilo. Numa condição um pouco desfavorável. Tecnicamente, eu sempre achei ele muito absurdo, sabe? Mas, claro, olha, vivi o gol do Alex, né? Nos últimos minutos que nos deu título. Alex também sempre foi muita referência. O Fábio é indiscutível, né? Mas o aspecto técnico do Arrascaeta sempre me chamou muita atenção e eu senti muitíssimo quando ele acabou saindo e indo pro Flamengo. Também sou fã dele, também sou fã. Ele é top mesmo, ele é diferenciado. A gente sempre deu muita, né, eu não falo que é sorte, né? Como que a gente pode chamar isso aí? Sinceramente, acho que é Deus, sei lá. Porque Montijo, Arrascaeta, Alex, Dirceu Lopes... Muitos. São muitos, mas são muitos mesmo, né? E, Bárbara, que legal essa história. E outra coisa importante. Se você pudesse agora, na sua casa, de um lado da sala, numa parede, pintar uma defesa, qual seria uma das defesas de qualquer goleiro que você gosta aí no Cruzeiro, que você iria pintar agora? Deixa eu resgatar na memória aqui. Não tem como falar em gol do Cruzeiro e não lembrar das inúmeras defesas do Fábio, né? É absurdo não pensar, não enxergar ele. Mas talvez aquele jogo contra... Quero. O que é? Traz uma água pra mim. Tô pedindo um apoio aqui, uma água. Eu achei que você tava trazendo uma água pra mim. Mas eu não vou me recordar bem qual fase da Copa do Brasil teve uma disputa de pênalti e o Fábio catou 3 na sequência. Santos. Cruzeiro e Santos. Perfeito, Santos? Isso. Você tem uma memória muito boa. Então, para mim, não vou falar de um. Para mim, aquele momento do Fábio é de tanta grandeza, absoluta concentração, e mostra assim o quanto absoluto ele estava naquela partida, que para mim é um jogo de grande referência aí da atuação do Fábio. Pintaria qualquer um das 3 defesas de pênalti que ele fez naquela oportunidade. Show de bola, Heloísa. Bárbara é muito top, parabéns. Bárbara, e do outro lado da sala, você vai pintar na sua parede aí da sala um gol, que você fala, pô, esse eu poderia pintar na minha sala. Sabe aquele jogo que o Arrascaeta estava na seleção, ele voltou, fretaram um avião para ele contra o Flamengo, Corinthians? Aí, ó, bom que você me ajuda demais. Pô, aquele golzinho dele, aquela tiradinha do goleiro, viajou não sei quantas horas, chegou, cara, entregue, né, ao clube, completamente entregue ao clube, chegou, fez o gol que definiu aí, eu acredito que foi nossa classificação, certo? Na realidade, que ela foi nosso título, né? Nossa, olha aí, melhor ainda. 2-1, e lá no Pacaembu, né? Exato. 2018, então, assim, para você ver o quanto eu sempre admirei o Arrascaeta. A gente lida com atleta, a gente acaba sabendo criticar algumas posturas, né? E a postura do cara, se dedicar àquela condição de viajar, onde fretar, de chegar sem descansar e entregar tanto, que não é só o gol, tanto que ele entregou naquela partida, de fato ele é um cara que precisa ser citado aí. Precisa ser citado e positivamente. A questão, né, contratual, de ir para outros clubes, isso já são outras coisas. Não vamos fazer aqui, não vamos julgar, não vamos avaliar isso. Avalio ele enquanto atleta. Eu sou gestor, eu falo muito com meus atletas. Olha, o que me preocupa é o quanto vocês estão entregando para o Cruzeiro enquanto vocês estiverem aqui. Se amanhã tiver uma oportunidade melhor e você firmar contrato com outro clube, cara, obrigada. Você vai ser sempre lembrada na história do Cruzeiro. Mas se preocupem em entregar com honestidade enquanto elas estiverem aqui. E eu acho que o Arrascaeta fez isso nesse processo enquanto ele esteve no Cruzeiro. Exatamente, eu concordo plenamente com você. E uma das coisas que a gente mais gosta de mostrar nas nossas lives, eu mandei para você as fotos, nós já fizemos uma live com aproximadamente quase 40 ídolos do Cruzeiro. É o lado humano. Porque para chegar aonde você chegou, só você, Bárbara, sabe o que você caminhou. Só você sabe quanto sol você enfrentou, quanta chuva, quantas ladeiras, quantas subidas, entendeu? Todo mundo olha para você e fala, não, mas lá a Bárbara. Mas ninguém viu que a Bárbara ralou pra caramba para chegar. E mesma coisa é os atletas. Então aqui nós gostamos de valorizar o lado humano. Nós não preocupamos com quantos gols,
quantos títulos. A gente, lógico, fala, mas isso não é a nossa preocupação. É o lado humano de tudo, entendeu? Que é o mais importante para nós. E você resumiu bem aí, é se entregar. Se eu estou aqui na minha escola estudar Irmã Maria, eu tenho que me entregar para essa escola. Amanhã, se eu não estou, eu vou para outra, eu tenho que me entregar para outra escola lá. Então, a gente tem que saber respeitar. O torcedor tem que saber valorizar, entendeu? Isso aí, eu acho que é muito importante. Ô, Bárbara, dos títulos que o Cruzeiro conquistou que você viu, qual foi o mais emocionante para você? Nossa, aí eu tenho que citar. Eu tenho que citar o meu título. Eu posso falar o feminino, incluir o feminino? Pode. Posso. Oh, não, então, nós já vamos falar do... Pode, fica à vontade. Tá, porque assim, apesar ter uma condição que a gente precisa ressaltar aqui, é o seguinte, a gente está avançando etapas ainda. Eu costumo falar que a gente ainda não está nem perto de como se desenvolve o futebol feminino em São Paulo. A gente ainda está correndo atrás, cavalinho mesmo, correndo atrás. Então, para mim, foi muito importante o ano de 2019, porque a gente chega ao primeiro ano da obrigação, é o primeiro ano do futebol feminino no Cruzeiro, e a gente chega na final da A2 e faz as duas partidas contra o São Paulo. O primeiro jogo lá em São Paulo foi no Pacaembu, acabou definindo a competição, que a gente perdeu de 4-0, e reverter essa condição aqui era quase inviável diante do cenário que a gente vivia, de algumas baixas por lesão, algumas suspensões. Então, o que eu tentei fazer é captar no máximo as mensagens que aqueles dois jogos trazia para mim, enquanto empoderar a minha gestão. E eu saio com um saldo um pouco negativo, assim, experiências muito positivas, mas eu queria ter entregue esse título, que seria mágico, já no primeiro ano de obrigação, ganhar um título em cima do São Paulo. Não foi possível. A gente vem para o Campeonato Mineiro e com uma cobrança muito grande, porque era a única equipe que tinha conseguido acesso. O Atlético estava na mesma A2 que o Cruzeiro e não conseguiu nem avançar de fase, e o América também não tinha conseguido avançar de fase. Então, nesse cenário, das 3 equipes que tinham disputado o Campeonato Brasileiro A2, o Cruzeiro foi o único que tinha conseguido acesso. Então, a gente estava na frente, né? E estava quilômetros na frente. Mas eu sofri uma pressão muito grande para ganhar o Campeonato Mineiro. Nesse cenário, né, de que eu era a única na primeira divisão, eu tinha que ganhar. E quando eu ganho, nos pênaltis, em cima do América, para mim foi, assim, de tanto alívio que ali eu ganhei meu ano. Parece que naqueles 5 pênaltis que nós batemos e conseguimos o título, tinha valido por todo o esforço do ano inteiro. Então, é o grande título para mim, ainda na minha curta trajetória no Cruzeiro. Nós estamos iniciando a 4ª temporada. É a competição que eu gosto muito de falar, dizer os pormenores de como que foi difícil, como que é lidar com essa cobrança, porque a gente tinha saído de um nada e ali a torcida do Cruzeiro já tinha nos conhecido e nos cobravam. E a gente não está representando qualquer camisa, está representando uma camisa que sempre buscou títulos, que sempre teve grandes atletas, que sempre fez grandes finais. Então a gente tinha essa pressão e essa cobrança, ela existe. Então, para mim, entregar esse título para a torcida foi muito importante. Nossa, top demais, parabéns. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora mais sobre a questão aí do departamento de futebol feminino, por exemplo, a questão do plantel. Como que você, por exemplo, como que chega para você as atletas? E, por exemplo, a captação de atletas, por exemplo, em cidades do interior. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, que eu acho que é muito importante. Tá, eu vou começar pela captação, que é o que talvez vai trazer um relato mais importante. Quando a gente começou em 2019, e a gente tem que dizer isso, não dá para ser hipócrita, tá? No ano de 2019 não era o momento que os clubes de camisa tinham interesse em desenvolver o futebol feminino. Só fez porque foi na obrigação, tá? E assim, só para não me perder muito, essa obrigação vem depois que a FIFA faz uma leitura de mercado da Copa do Mundo e entende o seguinte: olha, se a gente desenvolver bem esse produto ele vai ser rentável. Então, depois desse estudo da FIFA, a FIFA vem e orienta as confederações que cria a obrigação. Mas só que os clubes ainda não estão, posso dizer que grande parte dos clubes ainda não estão nessa perspectiva de que o futebol feminino, se ele for bem trabalhado, ele pode a curto ou até a médio prazo
mais possível a médio prazo, ser superavitário, começar a trazer receita para os clubes, porque a gente precisa caminhar de uma maneira diferente do masculino. Essa história toda centenária do masculino mostra que grandes investimentos sem controle, sem responsabilidade, ele vai levar o clube a um desespero financeiro. Então o futebol feminino ele caminha de uma maneira diferente, muito porque a gente já traz esse case que não foi de sucesso do masculino. Hoje não se paga. E eu não estou falando de pequena ou média e grande estrutura. Eu estou colocando todo mundo no bolo. Não se paga. O futebol masculino ele é muito caro. Então a gente também não vai percorrer esse caminho. Mas voltando um pouco. E aí, o Cruzeiro não estava preparado para ser obrigado a ter um departamento de futebol feminino. Tanto que eu fui contratada pelo Cruzeiro dia 8 de fevereiro de 2019 e eu tinha que apresentar todo o departamento. Isso envolvia estrutura, comissão técnica, atletas, no dia 27 de fevereiro. Ou seja, eu tinha menos de 20 dias para montar tudo. Eu não sabia onde eu ia treinar, eu não sabia quem ia ser meu treinador e eu não sabia quem que ia cuidar do uniforme. E uniforme? De onde a gente vai ter uniforme? Eu tive que começar, eu fui a primeira pessoa e falaram assim, olha, a sua cadeira está aqui, esse é seu estagiário, para não falar que eu fiz sozinha, me deram um estagiário, e olha, você tem esse orçamento. Corra atrás de tudo que você precisa. Foi quando eu comecei a pensar assim, nossa, qual estrutura que vai atender o departamento? Aí a gente foi o primeiro ano e treinou dentro do complexo esportivo da PUC. Como que a gente vai fazer com o uniforme? A linha toda da Umbro, ela é masculina. Como que faz? Vamos trabalhar numeração PP, P é adequado, não é adequado? O que essas meninas vão comer? Onde elas vão alojar? Então isso tudo eu tive que trabalhar em 19 dias, porque dia 27 de fevereiro, dentro do complexo esportivo da PUC, foi a apresentação e estava lá a imprensa já cobrando planejamento, resultado. Assim, olha, e aí, vocês estão pensando em ganhar o quê? E aí, vocês estão pensando em ganhar de quem? E eu sempre falando assim, gente, isso não é só ganhar jogo. Tem todo um outro contexto, a gente precisa ter calma. E ali já foi, ali para mim já me deu uma amostra de como que ia ser vestir essa camisa. Porque enquanto eu estava no América, e eu não estou fazendo, não é uma crítica, é somente uma observação, a gente não tinha cobrança por resultado. E eu vivi um cenário já de cara no Cruzeiro completamente diferente. Enfim, montamos uma grande equipe, subimos o nosso sarrafo, porque se ninguém nos conhecia, a gente foi para a final contra o São Paulo, apareceu na Sport TV, uma transmissão ao vivo, e na sequência a gente ganha o Campeonato Mineiro, e eu lembro que na reunião que eu fiz na comissão técnica após o título, eu falei assim, cara, agora a gente não pode recuar. Parece que a gente não pode perder, parece que a gente não pode perder atleta, parece que a gente não pode perder um jogo, parece que a gente não pode falar que a nossa meta é permanecer entre os 12 na A1 do ano que vem. Parece que a gente tem que chegar e falar assim, não, nós vamos ser campeão do brasileiro, vamos chegar na Libertadores, vamos ganhar a Libertadores. Por quê? Num contexto geral, a avaliação ela não é da complexidade que é fazer um futebol de alto rendimento. Ele é somente de resultado. A cobrança que a gente tem externa é somente de resultado. E às vezes não é só ganhar. Tem todo um outro contexto por trás disso. E eu vivo uma dificuldade enorme, 2019 para 2020. Aquele problema político instalado no Cruzeiro, uma crise financeira, conselho gestor assumindo e a gente não entendendo muito bem como, olha, quem que vai dar as coordenadas do nosso planejamento, o que a gente vai precisar fazer, como fazer, o que a gente vai ter de orçamento, enfim, as coisas foram retardando e os outros clubes se organizando e organizando bem, mostrando muita organização, mostrando muita estrutura e a gente vivendo nesse momento caótico que foi ali 2019 para 2020, talvez foi um dos piores momentos a nível de organização. A nível financeiro, a gente vive o pior momento ali no segundo semestre de 2021, com certeza absoluta. Mas a nível de organização, 2019 para 2020 foi muito difícil. E eu tomo a decisão do seguinte, chegam para mim e falam assim, depois de muito tempo, chegam para mim e falam assim, olha, você vai ter que trabalhar com o mesmo orçamento que você trabalhou em 2019. Mas eu tinha um cenário completamente diferente. Não era a segunda divisão mais, era a primeira divisão. Nessa primeira divisão, a gente tinha 11 adversários de São Paulo, grandes potências, grandes clubes, grandes atletas. Então, eu tive que tomar uma decisão. Se eu tive em 2019 duas categorias de base ali, o Sub-18 e o Sub-16, eu tinha que pensar o seguinte, olha, eu tenho um carro-chefe que a médio prazo vai
poder me potencializar, porque se eu tenho bons resultados com essa equipe profissional, abre para mim maiores orçamentos, maiores investimentos. E em contrapartida, eu tinha um contrassenso dentro da minha ideia de gestão. A gente não pode trabalhar a pirâmide invertida, a gente tem que dar muito apoio e trabalhar muito bem a base, porque é ela que é o esqueleto, ela que é a nossa musculatura para tocar o profissional. Só que eu me vi no momento que eu falei, cara, não dá para investir na minha equipe principal com esse orçamento que eu tenho, tendo que trabalhar 2 categorias de base. Então eu tomei a decisão em 2020 do seguinte: o que a gente gasta com a base, a gente vai trazer para a equipe profissional, vai tocar esse primeiro ano de Campeonato Brasileiro A1, primeira divisão, e o Cruzeiro vai subir em 2021, e em 2021 a gente retoma a base. E não foi isso que a gente encontrou. Então, respondendo à questão da captação, a gente não consegue fazer hoje, desde 2020, a gente não trabalha base, então a gente não faz captação. Eu recebo diversos contatos, diversos. E pai e mãe que me ligam, que me encontram na rua, me encontram no supermercado. Poxa, minha filha tem 13 anos, minha filha tem 14 anos, minha filha é um talento, porque para pai e mãe, a filha e o filho são os melhores, né? E às vezes eles não estão errados, o que precisa é de um bom trabalho para desenvolver. Verdade. Mas enfim, quero deixar isso. Não é por um interesse meu, eu não tenho essa visão. A minha visão de gestão é que a gente precisa trabalhar muito bem a base. Mas só que só vai ser possível fazer isso dentro do Cruzeiro quando as coisas se organizarem. Porque realmente, financeiramente, a questão de dinheiro ainda é um problema muito latente dentro do clube. Então a gente não faz captação. Respondendo a tua segunda pergunta, como que a gente busca essa atleta já que não tem captação? A gente busca atletas para a nossa equipe profissional e aí a gente busca atletas que já estejam prontas, atletas que já estejam jogando futebol em alto rendimento em outras equipes. E a gente vai lá e entra nessa briga louca, né, de contrato, que um oferece aqui, outro oferece ali, outro oferece um monte de coisa que não vai conseguir entregar, e a gente entra nessa luta para montar o nosso elenco. Hoje, falar em hoje, ano de 2022, é muito mais fácil você encontrar materiais de atletas do futebol feminino. Hoje a gente tem a plataforma Stat, que nos joga o nome lá da atleta completa, me dá números de ações positivas, negativas, qual é o termômetro de atuação da atleta no campo, quantos jogos, quantos minutos, quantos gols, quantos passes, defesas, desarmes, enfim. Isso tudo é possível já hoje. Hoje já existe uma plataforma que nos entregam esses números. Infelizmente, ainda dentro da estrutura do Cruzeiro, o Departamento de Futebol Feminino não conta com um analista de mercado, então eu não tenho esse profissional, e aí isso fica mais a cargo fica para mim e para o técnico fazer essa avaliação dessas atletas de mercado e aí buscando e brigando muito, né? Porque os clubes inflacionaram muito, né? Atletas que a gente conseguia manter com um salário aqui bom de 3 mil, hoje essa atleta em São Paulo ganha 10, ganha 15. Por exemplo, eu tinha uma atleta aqui que, cara, multiplicaram o salário dela, o que ela ganhava aqui, ela foi pro Inter, ela ganha 6 vezes mais do que ela ganhava aqui, de um ano para o outro, de 2021 para 2022. Então é esse cenário que a gente encontra, mas é uma luta diária minha, do treinador, ou buscar oportunidades de mercado, porque hoje a gente não pode brigar com os grandes, que estão investindo mais, né? Tem clube em São Paulo que investe 4 vezes mais do que o Cruzeiro hoje investe anualmente. Então é difícil entrar nessa briga. Então a gente tenta comprar atleta para um contexto mais de como a gente desenvolve, como a gente entrega essa questão humana para as nossas atletas. A gente não trata nenhuma como robô, então a gente traz muito atleta para essa questão do pertencimento. Você faz parte disso, você faz parte desse projeto, dessa história. A gente se atenta muito às questões sociais da atleta. Então o Cruzeiro tem esse nome aí no mercado, né? Da gente tratar muito bem as atletas, da gente entender as dificuldades que elas têm de adaptação, atletas com dificuldade de pós-lesão. Então a gente faz um tratamento diferenciado e por vezes a gente ganha nessa competitividade por isso, sabe? Essa fama nossa por aí é espalhada e é bem positiva. Então assim, eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas hoje infelizmente é assim. A gente não consegue trazer essa atleta da base, trabalhar e fazer com que ela chegue no profissional com essa identificação com a torcida, com a camisa, mas é uma coisa que não tira da minha cabeça, tão logo for possível a gente vai retomar. Nossa, e eu vou torcer pra caramba, tá? Porque, igual você falou, não existe outra solução, né? Então, se você formar a atleta ali pra ela e pro profissional, é
o caminho, né? Você sabe disso. Não, aquela atleta, ela tá no máximo dela, da identificação com a torcida, do amor pelo clube, de adaptação àquela metodologia de trabalho, com certeza. Ela entrega muito mais do que aquela atleta que você busca, que talvez é destaque em outra torcida, que ela vem para cá, que ela tem que passar por alguns processos até que ela consiga performar ali com qualidade e nos entregar resultados. Exatamente. Inclusive aqui de uma cidade pequena aqui perto de Bom Despacho, Moema, diz que tinha uma atleta de Moema que jogava aí no Cruzeiro. Então, deixa eu te falar, eu ia citar ela, porque foi a única atleta minha que era da base de 2019 e que a gente manteve ela. É a Daphne, a goleira, hoje a nossa quarta goleira. Ela começou com a gente aqui em 2019 com 16 anos. Hoje esse ano ela já faz 21. E é uma atleta que a gente trata com muito carinho, que certamente ela está evoluindo, né? A gente ainda tem alguma dificuldade de colocar ela no ambiente ali de A1, de jogos contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, mas é uma atleta que a gente está trabalhando e logo, logo vai ser destaque aí. Nossa, bacana, top. Então, um abração para nossa vizinha aqui de Moema, né? Isso. Daphne. Ó, legal, bacana demais. E, minha amiga, eu tava pensando que você falando tudo isso, que dificuldade, hein? Tirar leite de pedra, né? Ou seja, chegou, ó, você se vira aí nos 30 e pronto, né? E a gente sabe que infelizmente é assim, né? Que se você estivesse aí, talvez, sei lá, 10% do que é investido no profissional seria diferente, não seria? A gente conseguiria figurar aí entre as principais equipes hoje. Hoje eu posso citar o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo pelo investimento. São os três grandes aí, tá? A nível de estrutura, é uma estrutura completa. Para você ter ideia, o Corinthians, eu não tenho um analista de desempenho, o Corinthians tem 3 no seu departamento de futebol feminino. Então, pela estrutura, pelo que eles conseguem fazer a nível de investimento, eu citaria os 3. E a gente ainda está muito distante. Mas, cara, eu sou a gestora dos processos, sabe? Eu gosto de respeitar os processos. O cenário que os times paulistas vivem é um cenário completamente diferente. Eu vou ter que trocar de fone, veja bem a minha situação, porque meu celular, a entrada desse fone é a mesma entrada do carregador. Ah, tá, ele tá descarregando. Eu vou ter que voltar com o carregador aqui, voltar com outro fone. Você desculpa, viu? Não, eu queria ter chegado, colocado o celular para carregar, tá com 100% de bateria, correria, né? Mas você imagina o meu dia de hoje, sendo que domingo a gente jogou contra o Grêmio em casa, empatou com o Grêmio e perdeu o pênalti. Então hoje foi o dia que nós subimos sarrafo para cima das atletas lá e ficamos o dia inteiro trabalhando todas as possibilidades, assistindo vídeo, assistindo o erro, treinando. Então eu cheguei aqui em casa quase na hora de entrar para sua live. Mas deixa eu trocar aqui que Quando eu dou um alô pro pessoal, ó, Demelo, Alain Mendonça, o canal JF Pharma, Vini Gespa, o Dog Demais, o pessoal também, o Bruno Chaves, Aline Bueno, Esté Alves, Lucas Gabriel, Marlon Bittencourt, Bruno Chaves, Domingo Felipe, Alan Creel, Juliana Sena, Carlos Alberto, Joyce Duque, Yuri Ferreira. Muita gente aí, né, entrando e assistindo. A Jordânia Souza entrou também. Deixa eu ver aqui. Edna pediu para participar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que a gente sempre coloca as pessoas para participar e conversar um pouquinho com você também. Ô Bárbara, mas que trabalho intenso. Você trabalha em duas frentes intensamente, hein? Que isso aí, lá, né, na questão da Polícia Civil e também no Cruzeiro. É intenso mesmo, hein, o trabalho. Complicado. Você tá me ouvindo? Opa, Joia Bárbara, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, não. Não ouvi. Não, você não, o áudio não saiu, não. Não. Não tá ouvindo, não. O áudio não tá saindo. Você tá me ouvindo? Aqui não. Tá, não, tá mudo. O seu tá mudo. O seu não funciona. O foninho não tá funcionando, não. Calma aí, né, pessoal? Calma, que tá passando aí no túnel. Por isso que não tá dando certo o microfone.
O microfone seu foi silenciado. Agora, e agora? Não. Ué, o que aconteceu? Pera aí, deixa eu ver aqui um minutinho, pessoal. Vamos ver direitinho aqui, só um minutinho. É, Só um minutinho. Bárbara, tá me ouvindo? Você me ouve? Ah, tá. Não tá ouvindo, o seu não tá dando retorno, não entendi por quê. Deixa eu ver se é. Tá ouvindo agora? Não, né? Pera aí. Opa. Pera aí. Tá me ouvindo? E agora? Ué? Ué, Bárbara, deu. Vou entrar. Ah, ok, tranquilo. Ô, pessoal, aguarde só um minutinho aí, vamos convidando aí o pessoal para participar aí da live. Que história sensacional dessa guerreira, né? Bárbara Fonseca, tá? Muito bacana. Ari Mateia chegou aí, uma história sensacional da Bárbara. Ela já vai entrar novamente, o celular dela estava descarregando. Então, vamos aguardar a Bárbara aí. Que história bacana, né? A Bárbara que cresceu aí, nasceu no Concórdia aí, a Bárbara, né? Que jogou nos campinhos de terra, a Bárbara que jogava de volante, a Bárbara que chegou no Cruzeiro em 2019 e que fez um belo trabalho, a Bárbara que foi campeã, né, mineira em cima do América. Então é muito top, que história bacana. Pessoal, e outra coisa, hein? Não é fácil, tá? Não é fácil, só um minutinho. Não é fácil. Espera aí, pessoal, agora vai dar certo. Opa, Luciano Silva. Ô, pessoal, vai chamando aí a galera para poder conhecer um pouquinho mais da história da Bárbara, para ela falar mais um pouquinho do futebol feminino do Cruzeiro. Ela já vai entrar novamente. Vamos só aguardar. Opa, tamo junto aí. Convida o pessoal aí. Convida o pessoal para poder participar dessa live bacana com a Bárbara, tá? Convida aí, Heloísa, convida a galera toda aí para participar dessa live muito bacana, né? Uma história top demais da nossa guerreira Bárbara, né? Só esperando ela entrar novamente. Boa noite, vamos ganhar isso, Maria Bruno, vamos ganhar. E daqui a pouco, pessoal, quem quiser entrar, conversar um pouquinho com a Bárbara também, fazer alguma pergunta com a Bárbara sobre o futebol feminino do Cruzeiro, fique à vontade. Mas resumindo até aqui, tá? Não foi fácil implantar o futebol feminino, né? O futebol feminino do Cruzeiro só surgiu por causa da obrigação da FIFA, né? Que os clubes, né, que estão na Série A tinham que manter um futebol feminino. Mas a Bárbara faz um trabalho muito bacana. Ô Maria, não tem problema não, tranquilo, né? Faz um trabalho bacana de gestora no futebol feminino do Cruzeiro. Então, pessoal, é top demais, né? Conhecer um pouco da história do futebol feminino, valorizar o futebol feminino, não podemos deixar de valorizar, né, o futebol feminino. E a partir de agora, né, o IST 1921 vai estar mais de perto ainda, né? A gente sempre teve essa vontade, né, Ari, de estar perto do futebol feminino. E através agora da Bárbara, com certeza nós vamos participar mais, né, saber mais dos jogos e tudo mais. Então será um prazer enorme. Só esperando a Bárbara aí voltar, né, com outro celular para a gente conversar mais um pouquinho. E se alguém, né, quiser entrar aí como Penetra aí, ó, do lado direito aí é só tocar aí no Penetras. Entra aí para a gente conversar um pouquinho, né, até sobre o clássico, né, enquanto a Bárbara organiza lá o outro celular dela, para a gente falar do clássico. O que vocês acharam do clássico, né? No qual o Cruzeiro, né? Infelizmente não foi feliz, né? Perdemos de 2-1. Mais uma vez fomos prejudicados, né, pela arbitragem. Contra o América tivemos um gol legítimo do Edu que foi anulado erroneamente, né? E agora, né, esse pênalti que deram para o nosso rival, o Atlético Mineiro, que não foi pênalti, né? Vários comentaristas observando o lance bem devagar, de perto. E outra coisa, o árbitro não tinha visão 100%. Como que ele marcou esse pênalti se não tinha uma visão 100%? Então, mas por outro lado, eu fiquei muito feliz,
né, com o time do Cruzeiro, muito feliz com a disposição dos atletas, muito feliz, né, com o Vitor Roque, o Edu, né, que é um jogador voluntarioso, que é um craque também e que vai nos dar muita alegria. Então, o saldo foi muito positivo. O pra cá, né, lógico, seria importante, mas no momento do Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro está passando, é o que menos importa, né? Ainda tem a final, nós vamos para a final e nós vamos ganhar esse título. Podem escrever aí. Opa! Olha só um minutinho, vamos ver aqui, enquanto a Bárbara chega, nós vamos falar também, né, da próxima partida do Cruzeiro, que é domingo contra o Pouso Alegre, né? Nós vamos fazer uma caravana aqui de Bom Despacho, tá? Para o Mineirão, assistir, né, mais esse jogo aí, né, Cruzeiro e Pouso Alegre. E lógico, né, fazer a nossa parte do torcedor, que é dar força, que é apoiar esse time aí, né, com muita garra. E mais algum atleta aí do futebol feminino do Cruzeiro que estiver aí, né, na live, quiser participar, quiser entrar, dá um alô para a Bárbara, fique à vontade. É muito importante a participação de todos vocês. Rodrigo, seja bem-vindo, tá? Magno Brum, seja bem-vindo. Realmente, né, Maria Bruna, a internet está oscilando muito, né? Então, geralmente cai, mas, ó, fica aí nesse vagão, o nosso vagão do Hexa, do Trem Azul, a Poltrona 61, né, que está ocupada aí, né, pela Bárbara Fonseca, né, essa guerreira aí que honra o nosso manto azul, né, e que viu o Cruzeiro aí, né, conquistar grandes títulos como torcedora e como gestora do futebol feminino, né, é campeã mineira. Então, assim que a Bárbara entrar e tocar aí no Penetra, nós vamos colocar ela aqui. Opa, entrou, vamos ver só um minutinho. A Bárbara aqui com a gente de novo. Ó, beleza. Vamos lá. De novo, a Bárbara aí entrando para conversar com a gente, né, para a gente continuar essa nossa parada. Opa, Bárbara, pera aí que eu vou mudar aqui, só um minutinho. Pera aí, que você tem que ficar. Ó, opa, só um minutinho. Aí, ô Bárbara, que isso, tá doido? Eu tava aqui conversando com o pessoal, né? Sim, melhorou bastante. Ótimo, então tá. Eu tô no iPhone aqui, que não é um aparelho que eu domino muito não, mas eu acho que vai dar pra gente tocar. Não, excelente. Então vamos lá que o trem azul segue, o trem azul segue. Oh, que história linda, viu? Ô, Bárbara, parabéns, viu? Eu até tava pensando aqui, Bárbara, entendeu? Às vezes fazer uma parceria com vocês, trazer vocês aqui na escola que eu trabalho, apresentar um projeto para as alunas, para os alunos, né? Eu acho que é importante, né? Quando vocês tiverem um tempo, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu acho que é bacana, tá? Eu não sei se tem algum projeto nesse sentido com vocês. Eu gosto muito desse apelo social da coisa, tá? Acho importante a gente conversar. Sempre me coloco à disposição e as atletas também sempre à disposição. É claro que a gente tem calendário, tem jogos e às vezes as coisas não dá pra gente fazer da forma como seria legal fazer, mas encaixando ali um período, a gente bate aí sim, vai bater um papo legal e tentar, né? O que a gente precisa fazer é divulgar. A maneira como a gente está fazendo o futebol feminino é muito profissional e a gente precisa fazer com que a sociedade enxergue isso, com que as suas alunas enxerguem em mim, enxerguem nas atletas uma referência. Isso. Que a sociedade comece a nos respeitar mais. Isso. Bárbara, você falou uma coisa muito importante, porque é exemplo, é referência. E às vezes os nossos alunos eles são muito carentes, entendeu? De referências, né, boas, de referência, por exemplo, você é um exemplo. Pela sua história de vida que você falou aqui para nós, você é um exemplo. E é isso que a gente precisa, é isso que a humanidade precisa. Que em vez de você ficar remoendo, às vezes você ficar reclamando de que as coisas não dão certo, vá para a luta, corra atrás, estude, batalhe, entendeu? Então nós precisamos desse tipo de pessoas. Parabéns. Então, continuando o nosso trem azul, Bárbara, e hoje? E hoje, o futebol, né? Você contou essa história aí, realmente foi de tirar leite de pedra. E hoje, como que tá o time do Cruzeiro? Tá? E conta para nós aí, porque a partir de hoje eu quero me inteirar mais. O nosso canal vai estar à disposição de vocês, tá? Para poder divulgar os jogos, para poder apoiar. Inclusive o Ari e o Leandro, não sei se você já viu o Leandro tocando tambor com o pai dele.
O que não... Na entrada aqui, quando eu comecei, tinha um garotinho tocando. É isso? É É ele, ele? é. Inclusive, Bonitinho, né? tem 6 anos de idade. A gente quer combinar um dia de levar ele, né? E eu, Ari, e ele, pra gente conhecer, ver um jogo de vocês e dar um apoio, porque realmente merece. Olha como que é diferente. Uma coisa é você saber que o Cruzeiro tem um time de futebol. Outra coisa é você conhecer o projeto do time de futebol, como que aconteceu isso e como que Exato. está sendo levado. Aí, ó, tudo muda. Tudo muda, tá? Então, assim, parabéns mesmo. E eu queria que você falasse aí do time nosso hoje, como que está esse time, como que as atletas estão e quais são os principais objetivos desse ano. Bom, a gente ainda continua trabalhando com um orçamento reduzido diante da situação que o Cruzeiro vive. É uma condição que a gente sabe que logo, logo vai passar e por isso a gente não abre mão de, mesmo assim, entregar muito, estar ali sempre dando o nosso 100%, mesmo que ainda não esteja no cenário ideal para a prática do futebol. Né? Principalmente nesse momento que a gente vive de uma subida muito rápida e muito íngreme do desenvolvimento do futebol feminino. Então, como eu falei aqui, tínhamos uma atleta ano passado aqui, ela foi para o Inter ganhar 6 vezes mais. Então, a gente ainda está para trás nesse desenvolvimento. E por isso a gente trabalha com metas que é possível alcançar. Não adianta pensar, é claro que times que investem muito não quer dizer que vão ser campeões, mas eles estão Com mais certeza. próximos, porque eles têm todo um apoio ali, uma estrutura engajada e preparada para sempre buscar melhores resultados, melhores jogos e, obviamente, quanto mais se investe, mais você sobe o seu objetivo, a tua meta anual. Isso é todo time. Mas, então, por essa condição, a gente ainda trabalha com algumas metas que ainda são simples, que é continuar a permanecer na primeira divisão, é o nosso primeiro objetivo. E se o pão cair sempre com a manteiga virada para cima, a gente vai beliscar uma classificação ali, está entre os 8. O Campeonato Brasileiro é a nossa melhor e maior competição anual. Temos Supercopa, temos o Mineiro. E a gente nunca classificou. A gente sobe em 2019 para a primeira divisão. E aí em 2020 a gente ficou em 11º lugar. Em 10º lugar. Em 2021 a gente fica em 11º. É diferente, né? Nós temos só 16 equipes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, diferente do masculino que tem 20, e desses 16 caem 4. Ou seja, 25% da competição cai para a segunda divisão. Então, falar assim, nossa, mas só se manter na primeira divisão, isso é meta para o Cruzeiro, Cruzeiro grande, Cruzeiro gigante, vamos contextualizar. A gente vive uma dificuldade financeira, a gente vive ainda processos internos de adaptação do departamento de futebol feminino dentro de uma estrutura que é centenária, e a gente está competindo com equipes que têm uma estrutura já muito pronta e já tem um orçamento 5, 6, 7 vezes maior do que o nosso. Então, o objetivo nosso esse ano é permanecer. Se começar a dar muito certo, a gente belisca uma vaga ali, fica ali entre o 7º e o 8º lugar e vai para a fase de mata-mata. O Campeonato Mineiro a gente entende como obrigação vencer. Nós, em 2019, nós buscamos o título, perdemos 2020 para o rival, perdemos 2021 para o rival. Não vou aqui criar justificativa nem muletas, perdemos porque fizemos jogos ruins. Tem todo um contexto do jogo ser ruim, mas a gente fez um jogo ruim e a gente tem que buscar em 2022 esse título mineiro. A gente fecha o ano com essa meta. Não, bacana demais, top demais. E por exemplo, e se pudesse pegar uma final do Mineiro, por exemplo, fazer no Mineirão, entendeu? Igual teve esse ano, foi o ano passado, né? Eu, infelizmente, eu não pude, não. 2020, 2021, as duas finais foram no Foi isso Mineirão. mesmo. No Mineirão. Mas acho que seria legal, Bárbara. Não sei se você lembra quando você ia pro Mineirão, quando era a sua idade aí de 14, 15 anos, que havia nos jogos as preliminares. Não sei se seria interessante, né? O Mineirão lotado e de repente fazer uma final, ou o Cruzeiro, né, tivesse um jogo lá, jogasse a preliminar e vocês fizessem o jogo principal. Seria top demais também, né? Olha, veja bem, hoje o protocolo de Covid É. acaba prejudicando um pouco essa iniciativa. Antes da pandemia, já era uma situação difícil de conciliar,
porque envolve os dois eventos um lapso de tempo muito grande, porque você É, precisa deixar o campo liberado para o próximo é, jogo, e que na maioria das vezes é o principal, né? Se a gente faz preliminar, tem o principal. Tem horários que a CBF precisa controlar de entrega de vestiário, então acaba não sendo uma coisa tão comercial. Se a gente pudesse ali, ó, terminou um, começou outro, cara, ok, o torcedor acha que está preparado para ir ali e ficar 4 horas assistindo futebol. Mas não seria 4, talvez seria é, 6, 7 horas, é, porque precisa criar esse distanciamento. é Hoje, com o verdade. Covid, ainda tem protocolos dentro de vestiário que impossibilita. Mas eu vivi uma época do futebol que isso aconteceu. Inclusive, no Independência, no antigo Independência ainda, tinha jogos do feminino antes dos jogos principais do masculino. Mas hoje tem toda uma questão e protocolos e o próprio direito, né, que a TV compra e que sempre pede imagens ali antes do jogo, imagens de aquecimento e outros protocolos da CBF que inviabilizam. É verdade. É, realmente você tem razão. É muito mais complexo do que a gente imagina, né, Bárbara? Tem sua É verdade. complexidade. Outra coisa, Bárbara, hoje, por exemplo, falando no seu plantel, e qual que é, assim, a estrela do plantel? Tem isso também? Ou vocês não? Vocês tem aquela jogadora que é a diferenciada, por exemplo, igual tem aí em outros clubes? Olha, é claro que tem atletas que elas estão mais prontas para entregar aquele futebol arte, aquele futebol que o torcedor gosta de ver, né? Aquela atleta que pega a bola, parte para cima, que faz gol, que dibra, que movimenta muito bem no jogo. A gente tem essa atleta. Mas, cara, futebol não é feito nem só de 11, é feito de um grupo inteiro. Talentos mais evidentes nós temos. Mas na hora de uma partida é muito importante que cada uma ali tenha a Conjunto. sua participação e entrega aquilo que lhe é mais particular e mais desenvolvido. Por exemplo, eu tenho uma atleta que de bola aérea ela não é tão boa, mas a bola no chão, um contra um nos desarmes, ela é absoluta. Então, talvez ela não vá figurar aqui como, poxa, essa é o destaque, mas é uma atleta tão importante para que a cada jogo a gente tome menos gols, porque tomando menos gols a gente está mais próximo da vitória, que é injustiça eu citar um nome só. Hum. Agora, um grande aspecto que a gente melhorou nessa temporada foi debaixo da trave, foi no gol. Nós buscamos aí, e nós temos hoje no elenco 4 grandes goleiras. E que qualquer uma que for acionada para ir para o jogo, ela vai com condição de defender muito bem o gol cruzeirense. Nossa, bacana, né? Parece que goleiro aí, né, no Cruzeiro sempre foi, né? Foi um lugar muito bom, né? Muitos grandes goleiros aí, É um tanto lugar agora sagrado. igual no futebol feminino e também no futebol masculino. Bom, que bacana, que história linda, viu? Parabéns para você mesmo, tá? E assim, agradecer de coração por esse momento tão especial para falar do futebol feminino. Você gostaria de homenagear alguém em especial, Bárbara? Olha, eu sempre falo que eu fui tão abraçada dentro do Cruzeiro, e aí eu não estou falando de grandes homens, gestores e diretores, que também têm seu valor. Eu estou falando de cada administrativo, do departamento comercial, do departamento de marketing, do jurídico, do staff propriamente administrativo, do pessoal que possibilita com que a gente faça grandes jogos, né? E todo aquele trabalho, a gente fala do departamento de arenas, aquele profissional que cuida da ambulância que vai para o jogo, do maqueiro que vai para o jogo, do segurança que vai estar, como que vai ser o deslocamento de ônibus. Então, eu sempre gosto muito de prestigiar e agradecer essa equipe de trabalho que hoje está no Cruzeiro. Nós passamos, né, nós tivemos desligamentos aí, passando recorrente até com essa mudança de associação para a SAF. Tá tendo uma grande diferença de metodologia de trabalho. Então, com isso, tem-se uma ideia de que precisa buscar-se outros profissionais. Então, tem tanta gente boa sendo desligada do Cruzeiro. Eu queria, a Elo é uma delas, né? A gente citou aqui, a Elo me mandou seu contato, falou assim, olha, seria uma grande oportunidade de falar do futebol feminino. Então, eu queria deixar esse momento para agradecer aqueles que ainda continuam e aqueles que foram desligados por toda essa trajetória de como abraçaram o futebol feminino, de como foi sempre um olhar muito sincero, muito atento às nossas demandas, às nossas dificuldades, porque não é fácil entrar numa instituição que ela foi toda criada e feita para futebol para homens
e você está ali apresentando uma nova proposta que tem particularidades. Então, essa galera que contribuiu para que a gente chegasse até aqui vai ter minha eterna gratidão e fica meu sincero pedido para que Deus ilumine o caminho de cada um daqueles que acabou nos deixando ali, né, por interesse próprio, a grande maioria por uma decisão da diretoria, que fique aí, contem comigo, né, o que eu puder fazer e o que eu puder entregar para retribuir o que foi entregue para o nosso departamento, eu estarei sempre à disposição. Então fica aí meu sincero agradecimento a esses colaboradores. Top, top, top demais, viu, Bárbara? Top mesmo. Que história linda, né? Que nasceu lá a Bárbara criança, a Bárbara que jogou bola aí nos campos de terra, a Bárbara que tentou fazer participou de alguns times, né? E falando nisso, eu fiz live aí com a Dani Monteiro, que joga bola também, assim, amadora em Belo Horizonte, a Jéssica Lima, cantora também, que joga. Eu fiz live com alguns também que gostam demais do futebol, de jogar um futebol. E assim, linda a história sua, tá? E eu queria, assim, mais uma vez, que você desse um abração e um beijão na sua mãe, né? Pelo Dia das Mães, em você também, em todas as suas atletas, em todos os funcionários, tá? Você falou uma coisa aí que é o que nós precisamos ter. Não existe aquele, existe todos, tá? Valorizar todos. Desde aquele que faz a comida, desde aquele que abre o portão, desde aquele que cuida do carro, até aquele que faz o gol do título, tá? É valorizar. Valorizar o ser humano. Cada um tem o seu valor. Então, parabéns mesmo, top demais, viu? E agora estamos chegando na nossa estação final, é hora de você escalar sua seleção geração azul, tá? A seleção... você acredita que eu imaginava que você não fosse mineira? Sério? Eu fiquei assim, eu até perguntei pra Heloísa, sabe? Porque é o seguinte, aí eu fiquei assim, pô, como que eu vou falar, hein? Será que ela é cruzeirense e tal, né? Será que ela nasceu aqui em Minas e tal? Não sei por quê. Aí, né, Nossa, eu tivemos sou muito mineira. Não uma só, não grata. só na certidão de nascimento, mas na cultura também. Pois é, eu fiquei muito feliz de saber de tudo isso aí, de conhecer a sua história. Bom, você tem você pode fazer duas seleções. Primeiro, uma seleção do futebol feminino que você queira fazer, né, de que você viu jogar, tá? É mais E fácil até para mim, né? Eu sou tão imersa ao futebol feminino, é claro que eu gosto de acompanhar resultado, então sempre torcendo e tal, mas eu sou mais imerso ao futebol feminino, já tem basicamente 10 anos que eu vivo dessa forma, é mais fácil eu ficar um time feminino. então hoje nós vamos fazer uma seleção do futebol feminino por você, para a gente homenagear todas as mulheres desse planeta. Tá? Em azul e branco. E, ó, caneta, professor não pode ficar sem caneta, não. Então, ó, goleira. Isso aí. Rubi, nossa goleira. Goleira que está aí já há 2 Rubi. jogos como titular. Rubiana. E é mineira, não, ela nasceu em São Paulo, a família dela que é mineira. Olha que legal. O pai, Ó. inclusive, tem um bar ali, falar, Nova Sintra, eu acho, se eu não estiver enganada. Goiânia? Goiânia, isso aí. Goiânia. Bárbara, inclusive, depois, se você puder, convidar algumas atletas para contar a história deles aqui no canal, será um prazer para nós, tá? Para mostrar para a torcida, tá? Nós vamos fazer esse trabalho aí com vocês. Tá legal? Sim, pode contar com a gente, beleza? Abrir esse espaço para o futebol feminino. Quanto mais a gente falar, mais fácil vai ser o apego, mais rápido, né? A gente consegue captar esse torcedor que ainda não teve esse olhar para o futebol feminino. A gente está aqui para buscar esse torcedor, porque a torcida para a gente é um dos pilares do crescimento. Então é muito importante, sim, e vou colocar sempre o elenco à sua disposição quando você precisar. Obrigado. Ó, e desculpa aí o barulho, tá? Não sei se você tá ouvindo barulho de cachorro. Tem uma cachorro minha aqui que late o tempo todo. Não tem jeito, viu? Mas não sei tem se você jeito. tá ouvindo. Agora, depois da pandemia, né, que tudo se tornou essa videoconferência, a gente em casa, trabalhando muito, é natural, é gato, é cachorro, é passarinho, é vizinho que grita gente, fique tranquilo, isso é normal. É desse jeito. Então vamos lá então, goleiro Rubi, lateral direito. Rubi. Janaína. Depois você começar a acompanhar o futebol feminino, você vai estar te mandando aí. Não, e a dupla de zaga? A dupla de zaga. Cara, eu vou falar uma que está jogando na Europa, Rafaela Leone. Teve uma passagem comigo lá na época do América, uma atleta de seleção brasileira, que ela é, assim, para mim, uma das melhores zagueiras do mundo. Com ela, eu vou colocar
Eu vou colocar a nossa atual zagueira, Ângela Corina, que é uma colombiana, está defendendo aí a camisa do Cruzeiro essa temporada. Ângela Ângela Corina. Corina. Eu até ia te Isso. perguntar se não havia atletas, por exemplo, da América do Sul, se vinha para o Cruzeiro. Olha pra você ver, você falou de uma colombiana. Acontece. Ano passado a gente teve 2 colombianas aqui. Esse ano a gente tem uma colombiana e estamos tentando trazer uma argentina. Então, dá para ver esse mercado. Esse mercado é bem interessante. É, com certeza. E são atletas com perfil muito aguerrido, né? Eu falei da Arrascaeta, cara. Se você me pedisse um segundo ídolo, sem dúvida nenhuma, eu ia citar o Sorin. Inclusive, é um cara super engajado com o futebol feminino. A gente conversa constantemente. É um cara que eu tenho muito apreço também. E dá para mostrar claramente como que é, né? Como que esses atletas sul-americanos eles chegam e como que eles vestem a camisa, como entregam, né? É uma coisa que chama muita atenção. Diferente. É diferente, É não é? diferente. É diferente. Muito. E agora? Antigamente a gente chamava de quê? É Camisa cabeça assim? de área. Cabeça de área. É cabeça de Cabeça área. de área. Poxa, eu vou ter que falar dela. Ela hoje defende o Internacional, mas foi uma atleta que defendeu a camisa do Cruzeiro durante 3 anos. É uma atleta que veio de uma avaliação do interior. Ela é da cidade de Capelinha. Ela chama Isabela. E quando ela chegou no Cruzeiro em 2019, a gente apelidou ela de Capelinha. Então ela carrega esse nome em homenagem à cidade. A gente fez uma avaliação, nossa equipe de trabalho foi para o interior, avaliou, viu ela jogando, ela vinha de uma origem de futsal e chegou assim, dominou ali a área. Nossa, é uma atleta assim, excelente e hoje defende o Internacional, mas eu não posso deixar de citá-la, porque realmente é uma grande atleta e, além de tudo, um grande ser humano também. É Isabela o que o nome dela? Capelinha? O apelido é Capelinha, deixa eu tentar. É Isabela Cristina. Ela Cristina. defende Que hoje lá, depois eu está vou na colocar lateral no. do Internacional. Quem acompanha aí vai poder ver ela na lateral direita do Internacional. Cometeram uma loucura. Eu estou quase ligando para o treinador do Internacional e falando assim, meu grande Bari, essa atleta não é lateral, ela é volante. Mas é uma peça. Lateral esquerdo. Rebeca, nossa atual lateral esquerda. Grande garota. Rebeca. Isso. Ponta direita. Estamos fazendo igual antigamente. É o camisa 7. Ponto. Vanessinha. Vanessa. É Vanessa ou Vanessinha? Vanessinha, ela é tão miudinha, vale o A diminutivo Vanessinha. aí, mas Tá. é diminutivo só, é pequena só no tamanho, tá? Porque tem um futebol É absurdo. gigante. Não, Nó, bacana. Camisa 8. camisa Meio de 8. campo. Eu nunca tive uma grande camisa 8 assim, né, de referência. Então eu vou buscar fora, tá? Não vou citar nenhuma nossa aqui não. Sempre foi uma deficiência muito grande pra gente. Um atleta ali que vai, né? Dar o suporte ao ataque, que ajuda muito bem na defesa. Deixa eu lembrar de uma grande camisa 8 aqui. Eu vou citar a Thaisa Moreno. Teve uma passagem comigo aqui também no América. Ela ficou muito tempo na Europa, hoje está no Flamengo. É uma grande camisa 8. Thaís Moreno. Thaisa Moreno. Thaísa Moreno, beleza. E o centroavante? Mariana Santos. A nossa centroavante estava no Besiktas até semana passada. A gente emprestou. Ela retorna e já faz o nosso próximo jogo. Olha, top demais, Mariana É uma Santos. grande E o centroavante. camisa 10? Difícil demais, né? Também foi para o Inter, eu vou citar ela, a Duda, atleta de seleção brasileira, convocação na seleção de base. E é uma atleta impressionante, assim, a capacidade, visão de jogo, de como ela domina, como ela deixa o jogo lento quando quer, como ela acelera a bola, como ela tem uma boa finalização. É uma atleta que eu passei ela no teste quando ela tinha 15 anos, hoje ela já está com 19 e foi para o Inter, né? Nós perdemos ela aí nessa última temporada, mas vale a referência, é uma grande atleta. Ótimo, ótimo, ótimo. E a ponta esquerda?
Olha, defendeu a camisa do Cruzeiro, defendeu muito bem. Hoje ela está no São Paulo, a Micaele. Micaele. Apesar dela não fazer só esquerda, né? A gente tinha uma formatação no ataque que as extremas elas trocavam de lado o tempo todo. Mas como ela tinha esse corte para dentro, ela é ambidestra, mas a perna melhor dela era direita. Ela sempre fazia esse corte para o centro do campo, assim, ela sempre fez isso de uma maneira magnífica. E então ela atuava melhor quando eu estava na ponta esquerda. Eu vou citar ela aqui. Não, bacana demais. E a treinadora? Quem será treinador desse timaço? Ai, ai, ai. Ó, a minha consciência mandou um nome, mas não vai ser ele, não, por outras razões. Nós tivemos aqui o Jorge Vitor, era meu auxiliar em 2019. Aí quando o treinador saiu daqui, pulou o muro, eu subi ele. E é um cara que eu tenho um extremo carinho, é de uma humanidade absurda. Talvez ele foi engolido por esse sistema que é tão cruel, que não respeita muito a gente olhar o lado humano. E aí eu queria fazer referência a ele e deixar aqui registrado meu agradecimento pelo trabalho que ele fez com a gente. Jorge Vitor. Jorge Vitor. Oh, bacana. Olha só, Rubi, Janaína, Rafaela e Ângela Corina, Isabela Cristina, Rebeca, Vanessinha, Thaís Moreno, Mariana Santos, Duda Micaele, treinador Jorge Vitor e a gestora Bárbara Fonseca. Isso aí é seleção, rapaz, para ganhar Brasileiro, Libertadores e Supercopa e tudo mais que tiver. Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou jogar na Mega Sena, ó, que tiver acumulada, e vou contratar esses atletas tudo para você. Todos vão ficar aí no Cruzeiro. Cara, você vai ter o time mais campeão da década, não tem dúvida. Não, mas a gente, é lógico que a gente torce para que vocês estão fazendo um trabalho muito consistente, muito bacana, bonito, é uma história linda, parabéns. Ô, Bárbara, continue, que você continue por muito, muito tempo, tá? Fazendo a diferença na vida dessas meninas também. Porque por trás de uma atleta tem ser humano, tem muita coisa envolvida. Não é só o futebol, é muito mais que o futebol. Tem sonhos, tem família, né? Tem pessoas que às vezes elas querem ajudar. Então, assim, parabéns, que você continue, né, fazendo esse trabalho. Dê um beijão, um abraço em todas elas, em todos que trabalham com vocês, tá? Mais uma vez para sua família, para sua mãe. E para a gente finalizar essa live histórica, né, linda, maravilhosa, eu queria que você finalizasse falando da importância de estudar, da importância de praticar o bem, da família e de Deus. Eu acho que Deus vem em primeiro lugar, né? Eu sou uma pessoa que ainda oscilo muito, e aí eu vou confessar isso, entre o que vem por mérito e o que vem também por uma ajuda divina. Deus tem me mostrado que é importante a gente trabalhar, é importante a gente fazer as coisas certas, mas é importante a gente ter fé também. Em algum momento da minha vida isso foi desligado e agora recuperado. Então é importante entender que a gente precisa entregar, ser honesto, dar sempre o nosso máximo para tudo que a gente for fazer na vida, mas é importante também a gente colocar os nossos projetos, o nosso dia a dia na mão de Deus, e certamente tem uma atuação muito positiva. E entender, às vezes não é o momento das coisas acontecerem e Deus tem um propósito maior para a gente. Nos Com refere certeza. família, é o grande pilar, né? É o grande pilar. Hoje eu sou casada, criei uma ramificação dentro da família e é onde eu recupero minhas energias e é onde eu tiro até orientações do dia a dia, de como fazer, como proceder, e isso tem ajudado muito. Então, a família é o grande pilar, é onde a gente encontra um minuto de paz, um minuto de descanso, onde a gente encontra apoio, e é importante sempre a gente estabelecer prioridades também. Outras tantas coisas são prioridades no nosso dia a dia, mas a família também não pode deixar de existir. Você me pediu para falar uma outra coisa que eu esqueci, sobre Deus, sobre Praticar o bem. família, e sobre praticar o bem. Eu sou espírita kardecista, um dos pilares dessa religião realmente é você fazer o bem para o próximo, né? Não está tão enraizado daqueles contextos de 10 mandamentos, do que é proibido, do que não é, Não, mas é sempre fortalecido ajudar o outro, ser benevolente. Então eu trago isso como uma máxima na minha vida. Quando eu não posso fazer de uma maneira direta,
eu tento sempre, de maneira indireta, estabelecer o bem, fazer com que as pessoas ao meu redor entendam que a gente precisa praticar o bem, ser sempre respeitoso, entender, se colocar sempre no lugar do outro. No mundo, né, que a gente vive de tantas críticas que a gente até se perde no que é certo e no que é errado. É só a gente É criticando. verdade. É um momento que a gente tem que refletir, falar assim, a gente precisa dar aconchego, a gente precisa deixar de criar esse hábito de crítica e passar a elogiar. Isso faz parte de fazer o bem. Sabe, quando você chega no outro com carinho, você toca no outro e é capaz de ajudar o outro num momento talvez que é tão difícil. Às vezes a gente não conhece a história, não sabe o que aquela pessoa está passando, e mais uma crítica vai fazer com que a pessoa talvez desista até de viver. Quantos momentos a gente depara com situações de pessoas suicidando, de pessoas desistindo da vida, e talvez a pessoa só precisava de um momento, de uma palavra carinhosa. Isso é praticar o bem. Então deixo essa mensagem, se coloque no lugar do outro, é muito importante a gente parar de criticar. A gente não sabe a história do outro, o que o outro está passando, e ela só precisa, às vezes, de uma palavra de afeto, de um abraço, de um carinho. Fica essa mensagem. Vamos tentar incorporar isso no nosso dia a dia. Porque criticar ficou muito mais fácil do que elogiar, e esse não é o caminho do bem, certamente é o caminho do mal. Fiquei esse Com recado aí. certeza. Fica o meu eterno agradecimento por esse espaço. Espero ter enriquecido o seu canal, enriquecido esse seu momento. Quem nos assistiu aí, tomara que eu tenha passado alguma mensagem boa. Que cada cruzeirense que entrou saia daqui hoje com esse olhar atento ao futebol feminino. A gente precisa muito de vocês. Vocês são um dos principais pilares para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga entregar cada vez mais alegrias para essa torcida. Estou sempre à disposição, meu departamento também sempre à sua disposição, à disposição de qualquer um que queira tratar o futebol feminino com carinho, que tenha esse olhar para a gente, que queira entender o que de fato, qual é o trabalho que a gente faz. Não é uma mera obrigação, deixou de ser obrigação. É uma modalidade que está sendo consumida, está sendo vendida. As pessoas cada vez mais têm olhado para a gente e a gente está fazendo isso com muito respeito. Respeito ao torcedor e respeito à história gigante do Cruzeiro. Nossa, ó, salva de palmas para você. Eu fiquei muito feliz e para mim você não imagina a felicidade de estar aqui conversando com você. É a live de número 193, se eu não me engano, do nosso canal, tá? E assim, não existe nada que me deixe mais feliz de conhecer. Eu sempre gostei de conversar com pessoas, de conhecer histórias, entendeu? De tudo isso aí. Então, assim, muito feliz mesmo, entendeu? E espero que, assim, a gente vai fazer muita parceria legal, né, para sempre valorizar. Vocês merecem mesmo, tá? E, assim, eu tô até meio um pouquinho sem palavra, emocionado por essa oportunidade, tá? Quero agradecer mais uma vez a Heloísa, né, o Regis Janu também, que me passou seu contato. E assim, espero que nós possamos aí, né, fazer outras lives, falar mais sobre futebol feminino. Vou passar parte da sua live aqui no Instagram, no YouTube. Vou colocar no YouTube. Quem não teve prazo de assistir, para assistir, porque eu sei que o horário é complicado, né, às vezes para todo mundo assistir. E assim, pode ter certeza, viu? Para mim foi um prazer enorme conhecer a sua história, da sua família, a sua história de vida e esse trabalho fenomenal, né? Que eu tenho certeza, a partir do momento que o Ronaldo realmente assinar aqui lá, né? Já está sendo, a gente vê, né? Que está diferente a esfera e vai melhorar cada vez mais, né? E que Jesus abençoe a todos, tá? A você, sua família, sua mãe, todo mundo, tá? E todos trabalham com você. Então, ó, o IST 1901 está à disposição de vocês. Falou? Te agradeço demais, viu? Fica minha eterna gratidão aí. Um beijão para todo mundo. Obrigadão, uma boa noite, fique com Deus. E um bom jogo para vocês, viu? Tá? Uma boa vitória. Vou te mandar no WhatsApp, toda vez que tiver transmissão, link, Sport TV. A gente passa no Sport TV, tem jogo que é na Band, tem jogo que é no canal do YouTube do Cruzeiro. Eu sempre vou te mandar, você divulga aí pra gente. Tá, e outra coisa, Bárbara. Nos ajuda muito. Outra coisa, Bárbara, imagens, tá? Imagens do treino, imagens de atleta, pra gente, nós vamos, entendeu? Vamos jogar no nosso canal, no Instagram, né? Nós estamos fazendo as lives pelo Tabu, mas a gente lança no Instagram, no Facebook e no YouTube também, ok? Querido, brigadão, fiquem com Deus. Com Deus, uma boa noite, obrigado a todos, o nosso trem parou. Que história linda, maravilhosa, um beijão no coração de todos e feliz Dia Internacional das Mulheres, sempre.
Fiquem com Deus, um abraço, pessoal, por essa participação maravilhosa. Sensacional.